tarde, boa noite e boa madrugada para você que está em qualquer local do Recife, do Brasil e do mundo. Aqui é o seu espaço para praticar esporte com qualidade. Nossa arquibancada já conta com mais de 100 mil inscritos e estamos aguardando você. Divulgue também nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Por falar nelas, siga nosso Twitter, Instagram e Facebook e receba atualizações sobre o Leão. Você pode também ajudar fornecendo o seu like. Ele será importante na medida que quanto mais likes, mais divulgado o canal na plataforma do YouTube será. Estamos também disponibilizando o nosso Pix na tela em todas as lives. Colabore. Obrigado por vir, pelo esporte tudo. Estou com os vídeos aqui, ou vídeo, melhor dizendo, vou botar para a galera ver aqui. A gente falou isso e todo mundo sabendo, o Mirassol venceu o São Paulo fora de casa, 2-0. Com lei do ex, ainda mais. Pelo Campeonato Brasileiro. Então, as imagens aí. E eu te pergunto, Aníbal, esse Mirassol que venceu o São Paulo, esse Mirassol que a gente queria estar na posição dele no Campeonato Brasileiro, né? E seria um título, ou será? Futebol tem dessas coisas, e não está. Difícil, viu, macho velho? É um time que subiu com o Sport, mas é um time que não está na mesma divisão do Sport, eu diria, se é que você me entende. Alessandro, o Mirassol, dos últimos 9 jogos, ele tem apenas 2 derrotas. E por incrível que pareça, ele vem fazendo uma campanha muito sólida numa Série A. Para você ter uma ideia, o time que jogou foi Walter, Reinaldo, James, João Vitor, Lucas Ramon, aquele mesmo Lucas Ramon, Gabriel, aquele mesmo Gabriel, Danielzinho, Iago e Neto Moura, aquele mesmo Neto Moura, Edson e Negueba. Cada gol da porra. Esse time fez frente ao São Paulo. E detalhe, você tem nomes conhecidos ainda no Mirassol, como Alex Muralha, como Chico, como Fabrício Daniel, né, como Matheus Bianchi, enfim. Léo Gamalho, são caras que são rodados, por assim dizer, né? São caras que conhecem do riscado. E, Alessandro, veja bem, todo mundo achava que o Sport teria hoje, o que o Mirassol tem 14 pontos, e o Mirassol teria hoje 3 pontos. Quando você colocava na tabela, praticamente todos os sites deram o Sport como, aliás, o Mirassol como virtual rebaixado, é um jabuti na árvore, para quem não conhece a expressão, quem sabe como o jabuti está lá, mas ele vai descer. Todos os sites colocavam isso, o UOL, o Sport, enfim, todas as mídias personalizadas. E o que é que acontece? Você vê de um time que ganha cancha, né? Você perguntou o que é que o Mirassol tem de diferente. Eu acho que ele enfrenta e participa do Campeonato Paulista é muito diferente, porque ele vai pegar os 4 grandes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Ele vai enfrentar esse time do Campeonato Paulista. Queira ou não queira, é um nível a mais, é um plus a mais do que o Sport que enfrenta Central, Santa Cruz, Náutico, com todo respeito a esses times, e a Copa do Nordeste, porque o Sport só vai enfrentar um clube de Série A quando enfrentou o Fortaleza, né? Quando ficou no mesmo grupo do Fortaleza e tudo mais. Então, o Mirassol, por si só, no Campeonato Paulista, ele tem a ter uma ideia melhor de enfrentamento. E outra coisa, Alessandro, pegou jogadores que estão habituados a uma Série A. Reinaldo jogou anos pelo São Paulo, jogou anos pelo Grêmio, está habituado a jogar uma Série A. Saiu daqui quase que corrido, né? A torcida não curtia. Queira ou não queira, Neto Moura sabe jogar uma Série A. Gabriel, que jogou no Sport, começou no Flamengo. Onde chegamos, né? Não estou falando por você nem por mim. Sim. Nunca falei aqui que Neto Moura era isso ou aquilo. Mas, assim, a torcida caía muito em cima dele. Eu lembro de um treino, na época que a gente conseguia filmar treino combinado com o clube, e em certos momentos ali a câmera teve que ser desligada, e eu comentei nas redes sociais. O Neto Moura fez uma virada de jogo espetacular, tá treinando bem, e a galera achando, né, que era uma piada, uma brincadeira minha. E era. Ele no treino treinava bem, mas não jogava bem, né? Tinha aquela moleza dele que o torcedor caía, né, em certa parte, com grande propriedade em cima dele, né? Com viés de verdade mesmo. E, Alessandro, veja bem, um time que debuta na Série A, né, que tem 14 pontos,
tem praticamente um terço do que ele precisa para não cair. Se ele fizer mais 31 pontos nas 20 e poucas rodadas que faltam, 28 rodadas que faltam, ele tem 84 pontos a disputar. Se ele conseguir pelo menos aí um terço disso, que dá 28, mais os 14 que ele tem, ele faz 42. Ele praticamente é salvo na primeira divisão. Né? Então, assim, veja bem, ele consegue, o seu primeiro objetivo quer ficar. Imagina, por exemplo, ele pega um Sul-Americano em 2023, que para a galera de Mirassol, que é um clube empresa, e outra coisa, tá, Alessandra, que você fez na sua pergunta aí na nossa página inicial, a pressão é zero, porque você não vai ter a TUF, a TOM, você não vai ter a torcida organizada Deixa de eu te fazer Mirassol. uma pergunta antes da gente passar para essa outra situação, e a pergunta vai estar aqui. O Mirassol, você e a galera que está em casa, o Mirassol tem mais elenco do que o Sport? Qual a diferença? Vamos entrar só no elenco e futebol. Tá. Tem mais elenco do que o Sport? Qual a do time? Qual o mistério? O que aconteceu dentro do clube de time? Veja, sem falar do restante que a gente vai passar daqui a pouquinho. Se você entende que elenco também corrobora a comissão técnica, eu acho que hoje o Mirassol ele tem um melhor elenco pelo fato de ter um treinador melhor do que o Sport, por exemplo, que é o Baitelo Ivan. Porque, assim, é claro que o Mirassol montou um time de operários, né? Você pode perguntar, Aníbal, tu queria, por exemplo, volta no teu gol? Talvez, porque Kaique França, infelizmente, está deixando de ser uma unanimidade. Né? Kaique França tem errado bolas que, infelizmente, Kaique França não tem salvo o Sport. Não tem feito defesas de salvamento, por exemplo. Não tem feito defesas que garantam vitórias ou empates. Né? Por exemplo, eu queria um Reinaldo no meu time. Eu acho que é um lateral esquerdo que agrega. Eu acho que o Neto Moura faria uma diferença, por exemplo, hoje no Sport, como um segundo volante ali de contenção, sabe? Agora, é um time que vai fazendo das suas. Por exemplo, o fato dele ter aí 6 clubes de São Paulo na Série A, ele vai fazendo o que ele tem que fazer. Porque, por exemplo, das últimas 5 partidas, ele praticamente não saiu de São Paulo. Ele pegou Mirassol, jogou contra o Atlético Mineiro em casa, saiu para jogar contra o Red Bull Bragantino, veio jogar contra o Corinthians, saiu para o Internacional e jogou com o São Paulo no Morumbi. Ou seja, ele tem muito mais jogos no seu próprio estado. E aí ele se beneficia por ter 5 clubes de São Paulo na Série A. Então ele vai viajar muito menos. Isso é outra coisa muito importante. A gente dizia aqui a importância que é você ter 5 clubes do Nordeste na Série A, fazendo com que você viaje muito menos. O Sport, por exemplo, teve uma janela e não aproveitou. A gente falava aqui, o Sport vai ter 3 jogos em sequência, praticamente na sua região. O Sport não aproveitou. Foram 3, quer dizer, 1 ponto só que ele conseguiu. O Mirassol não. O Mirassol, por exemplo, venceu o Corinthians, né? Perdeu do Red Bull Bragantino e ganhou do São Paulo fora de casa. Agora, isso pode, tudo por água abaixo que eu estou falando aqui na praia da Copa do Mundo, desse Mirassol não ganhar mais nada, esses 14 pontos, ele fizer aí só mais 10 pontos e se rebaixado. Pode acontecer, pode. Né? O Ceará, por exemplo, em 2018, é muito bom frisar isso, ele tinha 5 pontos na volta da Copa do Mundo. Naquele jogo que a galera fez, vamos rebaixar o Ceará, lá em Fortaleza, 18 de julho de 2018. Lembro muito desse jogo. 1-0, gol de daquele menino que está até aqui na Europa, Arthur Cabral, eu acho. Lisca doido, estava lá no Ceará. O Ceará tinha 5 pontos, terminou com 44, 10 jogos, 10 empates e 14 derrotas. Conseguiu se safar e ir para a Sul-Americana. Agora, hoje o Sport tem 10% dos pontos que ele conseguiu. O Sport disputou 30 pontos, tem 3. Então, quando você observa isso e você vê que você tem um clube à sua frente que tem somente 11 pontos a mais do que você, então assim, cara, o Mirassol também tem a vontade de um Gabriel, de um Reinaldo, de um Neto Moura não estarem lá em 2026. Porque os caras estão jogando e assim, ó, vamos se mostrar aqui porque eu quero voltar à vitrine. Porque, queira ou não, você pegar um Mirassol e colocar ele, sei lá, uma Libertadores, que não é absurdo, porque um brasileiro pode ter um G9,
Ele pode ter um clube que ganha Libertadores, ele pode ter um clube brasileiro que ganha Sul-Americana, ou que a G6 vai para a G8. E pode ser que um que ganha a Copa do Brasil esteja lá também. Então, imagina, o Mirassol pode beliscar aí, como a Chapecoense foi para a Libertadores, através do brasileiro sendo nona colocada. É possível, já aconteceu. Então, imagina o Mirassol em 2026 ir para uma pré-Libertadores. É complicado? Possivelmente, porque pelo ranking ele não tem, ele ia pegar adversários muito complicados nas 2 primeiras fases da Libertadores. Então, assim, cara, é muito complicado. É muito complicado. Agora, é muito mais complicado para o esporte conseguir voltar a ter vida, né? E esse jogo, que é um jogo atípico, porque vai ser de 11 da manhã, no domingo, um horário que o esporte não está habituado a jogar. Tudo bem que é inverno, mas é muito diferente um jogo dessa maneira. E a gente projetava, né? Olha, era muito bom o esporte fazer 8 pontos até a paragem da Copa do Mundo, porque você tinha um mês para parar, arrumar a casa, ajeitar. E o esporte hoje só pode chegar a 6 pontos. Né? E, cara, e é muito curioso, né? Isso que o Paulo está falando aí. É muito curioso fazer o que. Fale o que o Paulo está falando para a galera que está É, trabalhando, quem, está quem não ouvindo a sabe, gente. para quem não está ouvindo, o Paulo está falando assim, e lembrar que o presidente da Federação Pernambucana, o senhor Evandro de Carvalho, disse aquelas coisas do Mirassol no começo do ano, né? Que ele falou, o Mirassol, eu gosto da cidade, mas o que é que o Mirassol está fazendo numa Série A? Né? O que é que o Mirassol está fazendo? O time de Série A tem que ser Remo, Paysandu, Santa Cruz, etc e tal. E hoje o Mirassol tem 14 pontos, 11 pontos a mais do que o time da cidade dele, algumas vitórias a mais que o Sport, e hoje, por exemplo, o Mirassol pode ir para 17 pontos domingo e afundar ainda mais o Sport Clube do Recife, que nem é mais seu adversário, porque o Mirassol ele tem 11 pontos à frente do Sport, ou seja, ele tem aí pelo menos 4 rodadas de diferença. Né? Ainda que o Sport vença o Mirassol domingo, dê um respiro, dê uma melhor da morte, lá para 6 pontos, ele ainda vai ficar praticamente aí a 3 rodadas do Mirassol. Então, cara, é muito difícil. O Sport ia ficar aí a 8 pontos do Mirassol, sendo 3 rodadas para disputar. E detalhe, né? Para quem não se ligou ainda, como não vai ter esse jogo contra o Flamengo na ilha, o que a gente vai ter são 3 jogos fora do Recife. O Sport pega o Mirassol fora, depois o Sport pega o Juventude fora e o Atlético Mineiro fora. Essa é a sequência do Sport pós Mirassol, né? É claro que talvez o jogo do Flamengo seja colocado nesse âmbito, mas, por exemplo, em 13 de julho, o Sport pega o Juventude em Caxias do Sul, e no dia 16 de julho pega somente o Atlético Mineiro no Mineirão. Né? Então, como o jogo do Flamengo vai ser adiado, né, já foi adiado, o Sport vai ter aí uma sequência ingrata de 3 jogos fora da Ilha do Retiro. Né? Que é muito difícil, é muito complicado, mas muito complicado. Em tese, você vai pegar, melhor dizendo, 2 adversários do seu naipe, né? Do seu bojo, que é Mirassol e Juventude. Hoje. Por quê? Porque, vamos lá, o Mirassol, ele tem 14 pontos? Tem. O Juventude tem 8. Então, o Juventude passa a ser o seu adversário. Né? Porque hoje quem abre o Z4 é o Fortaleza com 10 pontos. E tem Vitória, Santos, Juventude e Sport com 3 pontos. Juventude com 8, Santos com 8, Vitória com 9. Então, isso é muito louco também de se observar, né? Que a gente vai ter aí 3 jogos fora de casa em sequência. Vai fazer muito tempo que a gente não tinha. Paulo Nogueira disse que é na Arena MRV. Tá dizendo aqui. Sim, fora de casa, né? E fora de casa, né? Acho que tu Mineirão dissesse foi? Mineirão, foi. Perdão. É porque a gente tá todo acostumado Valeu, com Paulo, Mineirão. valeu. Valeu, Paulo, obrigado. O Sport acho que nunca jogou na MRV. Não, jogou naquele jogo ano passado que o Sport quase conseguiu reverter o resultado. Jogou lá. Realmente, primeira vez. Então, assim, cara, primeiro, um clube que não tem pressão de torcida, você não tem a TOM, torcida organizada em Mirassol para cobrar, você não vai ter cobrança. Se o Mirassol tivesse 3 pontos, não ia ter torcida nenhuma enchendo o saco dos caras, cobrando alguma coisa. Você não ia ter, né? Você ia ter, pronto, ia ficar triste. Você não tem um estádio lotado, o estádio deles não é lotado, apesar que, 2 pontos, o estádio do Mirassol, o José Maria Campos, cabe 15 mil pessoas, então você raramente vai ver um estádio daquele lotado. Deveria estar, mas você nunca vai ver, né? E assim, Alessandro, eu vou ser sério com você. Eu já falei aqui, eu acho que o Sport já está rebaixado, é a minha opinião.
eu acho que o Sport deveria começar a pensar 2026. Ah, nem muito cedo. Não, não é muito cedo. Eu conversei com você hoje pela manhã. Aliás, conversei não, comentei. Cara, enquanto houver. Você tem, quando você pensa num negócio desse, você está falando como torcedor. Aí, enquanto torcedor, você fala o que quer e não tem. Não, Ninguém vai lhe Alessandro, pessoal, criticar não, por não isso. é nem como torcedor, é porque assim, veja bem. Deixa eu terminar. Vá, Mas termine. você, enquanto um gestor de uma empresa, vamos lá, Yuri Romão, mas podia ser Alessandro Matias. Você não pode achar que esse cara tem tantos jogos ainda para não cair e ele vai simplesmente pegar o boné, desculpa mais cabelo, e fazer assim, ó, joguei o boné assim, a toalha. Não vai, né, porra? Ah, não, para pensar em dormir, não, cara. Tem que ir até onde vai. Agora, chegou numa pontuação onde não vai mais para canto nenhum, aí sim. Aí se reconhece, joga o boné, a toalha no tatame lá, no octógono, e vai pensar em outro e aguentar a porrada no lombo. Mas Que veja. enquanto não, porque senão o discurso é outro. Eu estou fazendo advogado do diabo. Frouxo, não tem culhão, você é Que veja. isso. Não tem como, isso é utopia. Eu acho que assim, a gente tá. Eu sei que é utopia, mas eu não tô falando. Eu tô falando o que eu penso. Assim, veja bem, o Sport ainda tem 81 pontos a disputar. Né? O Mirassol vai ser a 11ª rodada. Fora isso, vão ter 27 ainda. 27 vezes 3 dá 81 pontos. Desses 81 pontos, o Sport precisaria pelo menos de 43 pontos. Ou seja, de mais da metade desses pontos. O Sport tem hoje 43 pontos, né? O Sport precisaria de 40 pontos e meio, vamos botar assim. 82 dá 40 pontos e meio. Ou seja, imagina, você de 27, você teria que ganhar ali pelo menos 14 jogos. É jogo. É jogo pra caramba. Eu Então, também quando eu não falo isso, acredito. Eu também, com a realidade de hoje, eu não acredito. Mas pois eu, é. enquanto cronista, se o Uri fizesse isso, ele leva tanta porrada minha aqui. Porque não existe desistir e jogar o negócio no tatame antes, entendeu? Então é uma coisa que conversa. Mas quando eu Tomar uma falo, cerveja gelada. É tomar uma cerveja gelada no bar. Sandro, quando eu falo Uma planejar, Heineken. quando eu falo planejar é o seguinte, Antônio Oliveira, na minha opinião, não deve nem ficar após a parada do Mundial. Quando eu falo planejar, é você pegar um técnico que você já mentalize ele para o próximo ano. Porque, por exemplo, eu não sei vocês, cara, mas eu, como entre aspas, comunicador que aqui sou, eu já estou vendo, por exemplo, observando a própria Série C, para saber quem é que vai subir para uma Série B, já que a queda é iminente. Já estou observando esse Z4, porque você começa a observar certas coisas. Por Claro. exemplo, o Z4, o Papel da Z4, gente. o Z4, pelo menos para mim hoje, tá lindo. Porque você tem ali um Santos que, se voltar, beleza, um só. Vai chegar um Mas, momento. Vai chegar um momento do Campeonato Brasileiro que o raciocínio é esse seu. sim, Torcer para que o Santos fique, que São Paulo. Sei lá, qual é o time que está aí, meu Deus, que eu não lembro aqui agora, no Vitória, Z4? Santos, Juventude e Fortaleza. Vitória, Santos, Juventude e Sport. Somos os 4 no Pronto. Z4. Aí Fortaleza está perto. Não, fica Fortaleza. Porque Porque, é por exemplo, burrice sabe qual torcer é? que esses caras caiam também. Eu vou dizer, sabe qual é o que eu queria que acontecesse hoje? Que, por exemplo, na Série C, subisse o máximo do Nordeste possível, para que o Sport tivesse muito menos desgaste em viagem. Sim. Exemplo, Botafogo da Paraíba, Náutico, CSA e Confiança. Esses 4. Aí caísse Vitória e Fortaleza. Você tem aí 6 clubes do Nordeste Série A, porque você tem menos viagens, você tem menos desgaste. O CRB, por exemplo, está passando para o Sport, passou em 2015. É o único clube do Nordeste na Série B. Todo jogo, velho, é 3 horas para São Paulo. O CRB vai 3 vezes para o Norte. Passando Belém 2 vezes e Manaus. E Ou não tem seja, voo direto, não. Para em é Brasília, Fortaleza, viu? para. É É Brasília, foda. porque a CBF não vai pagar voo fretado, não. Tem que fazer é, Maceió, Fortaleza, Belém, ou depois Belém, Manaus. Enfim. Então vai chegar um momento que você tem que começar a torcer por quem? Por exemplo, quem é que eu torci, pelo menos, para o Santos ganhar do Vitória domingo? Falar, não quero que o Vitória dispare, velho. É O melhor o Santos Santos não ganhar. é. O Santos, na real, é isso também que eu raciocínio. O Santos, na real, não é o campeonato do esporte. Tá ali, eu acho, por acaso. Vai escapar. Não sei, Dificilmente Sandro, cai. não sei, não. Eu, Tu eu acha? vi um jogo. Rapaz, eu vi um jogo do Santos assim. Rapaz, Eu achei. Neymar vai permitir o nome dele cair.
Quer mais nada não, Sandro. Meu Deus, olha, o Caba Mas tava um é dia o desse. nome, ó, Mas, Sandro, olha conheço só, demais. o Caba tava. Ele O está Santos sonhando precisando com Copa dele. do Mundo ainda, Aníbal. Ele não quer o nome dele caindo para uma série B, não, no Sei elenco, não, não. sei Eu não não. jogo, mas também esse time não vai cair, não. Até porque, Papai, fala aí com a turma aí, papai. Entendesse? Eu imagino até isso. porque o contrato dele acaba agora. Ele, se calhar, ele vai para Miami, vai embora, enfim, vai embora e um abraço. Ué, Depois ele bota dinheiro e compra.